Oi, crianças, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. E eu espero que vocês estejam gostando também do nosso especial de Natal esses dias. Gostando das músicas, dos filmes e ainda vai ter mais algumas coisas, tá bom? Ó, eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos começar a nossa 12ª lição hoje. Já tá acabando o ano, passou rapidinho. E o título da nossa lição de hoje é Felizes os que servem a Deus com zelo. Então, ó, na altura do campeonato, eu espero que vocês já estejam com a Bíblia aí do lado, assistindo a aula. Mas caso você não esteja, dá pausa no vídeo e vai lá pegar, tá bom? Nosso versículo de hoje está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11, tá bom? Diz o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, vocês podem estar se perguntando, mas o que é isso? Que é servir a Deus com zelo? Vou explicar para vocês. Então, basicamente, você fazer algo com zelo significa você ter todo um cuidado, fazer tudo com excelência, dar o seu melhor. Então, lembro daquela época, assim, antes da pandemia, antes da quarentena, quando vocês faziam apresentações na igreja com a professora Mel e a Pro Júlia? Faziam as peças, as coreografias. Lembram disso? Nos ensaios, elas não falavam para vocês fazerem o melhor porque era para Deus. Diziam para não faltar, para ensaiar em casa, as falas de vocês, cada passo da coreografia, para quando chegasse aquele momento da apresentação lá para todo mundo na frente da igreja, tudo saísse muito bonito e certinho conforme vocês já tinham ensaiado. Não era? Mas aquilo ali que vocês estavam fazendo não era para todo mundo da igreja ficar assim, meu Deus, que crianças maravilhosas, perfeitas. Não. A gente entendia o quê? Que aquilo que vocês estavam fazendo ali, aquela peça, aquela coreografia, não era pra gente, pra igreja, era pra Deus. Então, por isso que as professoras de vocês sempre falavam aquilo de que entreguem o seu melhor porque vocês estão fazendo isso pra Deus. Isso é algo que vocês já têm em mente, eu tenho certeza. Lembram umas semanas atrás, quando eu falei aqui com vocês sobre a igreja primitiva, daquela época que Pedro foi perseguido, ele foi preso, e os irmãos da igreja, ao invés de ficarem assim desesperados, falar pra cá correndo, eles oraram a Deus e pediram que acontecesse alguma coisa, e o milagre aconteceu, não foi mesmo? Pedro foi liberto da prisão. Naquela época, aqueles irmãos, eles eram muito unidos e eles ajudavam uns aos outros na necessidade. E também eles eram muito zelosos. Quem também fazia parte dessa igreja era um homem chamado Apolo. Ele era um grande estudioso das escrituras e também ele se dedicava bastante à obra do Senhor naquela época. Um certo dia, quando Apolo chegou até Éfeso, ele começou a falar sobre Jesus naquele lugar. Lá em Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 24, diz assim, ó: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E um pedacinho do versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Então, como vocês podem ver aqui, Apolo era um homem que gostava muito de estudar as Escrituras, como eu falei antes. E ele gostava de ensinar sobre isso, falar sobre Jesus para outras pessoas. Porém, a própria Bíblia fala que ele tinha apenas o conhecimento do batismo de João. Então, duas pessoas chamadas Áquila e Priscila, eles viram que ele poderia aprender mais ainda sobre Jesus, então o convidaram para a casa dele para que pudesse ensinar mais ainda a Apolo sobre esse assunto, já que ele gostava tanto de falar sobre Jesus. Aqui ainda no versículo 26, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, assim como Apolo, nós devemos ter um coração disposto a aprender mais sobre as Escrituras, até porque a gente não sabe de tudo, não é? Então, depois daquela conversa, ele estava mais preparado ainda para pregar sobre o Evangelho. Tanto que depois disso, ele continuou a viagem missionária dele, foi para outro lugar. E durante a vida dele, ele ajudou várias pessoas, vários irmãos, porque ele tinha um compromisso fiel em servir a Deus, em pregar o Evangelho.
Resumindo, Apolo é um exemplo de uma pessoa que serviu a Deus fielmente, que tinha compromisso com a obra do Senhor, alguém que pregava a palavra dele, um homem que tinha um coração disposto a aprender mais sobre as Escrituras, que reconhecia que não sabia de tudo, que tinha muito mais ainda para aprender. Então é por isso que ele é um exemplo para todos nós. Outra coisa, lembram daquela lição que eu falei com vocês sobre as pessoas que são cristãs, mas são perseguidas em outros países? Essas pessoas não têm a mesma liberdade que nós aqui no Brasil temos, então servir a Deus é um grande privilégio. Então, já que nós podemos fazer isso, nós somos livres aqui no nosso país para servir a Ele, então que façamos isso com excelência, né? Toda vez que vocês forem fazer uma peça, uma coreografia, ter a oportunidade para ler um versículo, para cantar, dê o melhor de vocês. Então, eu espero que quando tudo voltar ao normal e que não demore mais, né, que vocês possam fazer isso dando o seu melhor, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Eu sei que várias vezes vocês já escutaram essa frase, mas sério, não esqueçam. Não esqueçam nunca. Guardem aí no coração de vocês e coloquem em prática, ok? Então foi isso, meus amores. Essa foi a nossa lição de hoje, a 12ª, o ano já está acabando. Semana que vem já é a nossa última lição. Então, que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham aprendido bastante, mesmo com as aulas assim por vídeo no YouTube, mas que vocês tenham aprendido. E buguei. E é isso. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not